Que diabo a Red Bull está fazendo ao deixar o mais promissor e mais preparado de seus jovens pilotos fora da Fórmula 1? Será que não há mesmo jeito deles conseguirem um carro para ele em 2024, se ainda há um disponível em outra equipe? Quase ninguém se empenhava para que Liam Lawson conseguisse um lugar na Fórmula 1 há um ano, quando o carro da AlphaTauri que ficou com Nick De Vries estava disponível. Mas depois de ter se saído tão bem substituindo Daniel Ricciardo, Lawson ganhou muita força e surgiram queixas bem fundamentadas de que a Red Bull foi injusta ao deixá-lo fora em 2024. Estar no lugar certo na hora certa é crucial para um piloto entrar na Fórmula 1, e Lawson não contou com isso. Ele está na Red Bull desde as categorias de base e fez uma carreira boa, mas não impressionante. Porém, ele soube aproveitar ao máximo sua oportunidade na Fórmula 1 e impressionou a AlphaTauri com seu comportamento calmo, ótima adaptação ao carro e desempenho confiante nas corridas. Ele chegou na frente de Yuki Tsunoda nas 3 corridas que ambos terminaram, e seus 2 pontos em Singapura deram à AlphaTauri a esperança de evitar o último lugar no campeonato de construtores. Sim, a comparação com Tsunoda foi favorecida pelas circunstâncias, e ainda não se sabe quão rápido Lawson realmente é, mas no Japão ele superou Tsunoda em um duelo roda a roda, o que é um ótimo argumento em prol de uma chance melhor. Infelizmente, sua performance no Japão ocorreu cerca de 30 horas depois da vaga na AlphaTauri em 2024 ser fechada publicamente, com a confirmação de Ricciardo e Tsunoda. O chefe da Red Bull Racing, Christian Horner, diz que Lawson não tinha como fortalecer mais seu caso. Isso, na verdade, mostra que ele nunca teve chances reais de conquistar a vaga. A decisão já estava tomada. A escolha de Ricciardo e Tsunoda para 2024 parece ter sido simples, mesmo que as impressionantes atuações de Lawson possam ter complicado um pouco. A renovação de Tsunoda se tornou alvo de especulação à medida que se prolongava, mas só não aconteceria se a Honda decidisse não apoiá-lo mais, o que sempre pareceu improvável. Ele vem tendo bom desempenho neste ano, o que justifica a confiança da Honda e da Red Bull. Por isso, a manutenção do apoio financeiro da Honda era uma formalidade. O fato é que enquanto a Red Bull e a AlphaTauri usarem motores Honda e Tsunoda dirigir como tem dirigido em 2023, a Honda deve continuar investindo alguns milhões de dólares na carreira dele. Ricciardo também é visto como um tesouro comercial. Lawson não tem essa vantagem. A escolha desses dois foi fácil para a Red Bull. Tsunoda melhorou seu desempenho e traz algum dinheiro, então merece ficar na Fórmula 1. O currículo de Ricciardo fala por si só e ele ainda preenche outros critérios. Além do apelo comercial, o desempenho de Ricciardo foi satisfatório nas 2 corridas que fez antes de quebrar a mão. Ao contrário de Tsunoda, ele tem experiência. E é bom para a Red Bull ter uma temporada inteira para avaliar se ele tem mesmo condições de substituir Sérgio Pérez em 2025. E ele tem uma qualidade que não deve ser subestimada. A AlphaTauri quer combinar juventude e experiência em sua nova identidade. A Red Bull quer que a AlphaTauri se torne mais competitiva e vai mantê-la tecnicamente mais próxima da Red Bull Racing, mas os pilotos também são fundamentais. Certo ou errado, a Red Bull não acredita que Lawson tenha velocidade suficiente para compensar o que Ricciardo e Tsunoda trazem para a AlphaTauri. Por isso, a melhor combinação em termos de experiência, habilidade e finanças é mesmo Ricciardo e Tsunoda. Mesmo que ainda haja dúvidas sobre quão bom Lawson realmente é, suas atuações como substituto em circunstâncias complicadas merecem uma chance em tempo integral. E a única alternativa que a Red Bull tem para conseguir um lugar para ele em 2024 é emprestá-lo ao Williams. Desde o primeiro final de semana completo de Lawson, em Monza, se viu um contraste desconfortável entre ele e Logan Sargent na Williams, o que gerou especulações sobre um possível empréstimo. Parece interessar a todos. A Williams precisa de um piloto e a Red Bull tem um que merece uma chance, mas não foi escolhido para nenhum dos 4 carros dela. Decifrar se alguma dessas equipes está realmente interessada nisso é complicado, já que os comentários mais recentes são contrastantes. No GP do Japão, o chefe de equipe da Williams, James Vowles, não descartou pegar Lawson emprestado, se a Williams dispensar a Sargent.
Ele afirmou claramente que seria interessante ver o que a Red Bull vai decidir com respeito aos 2 carros da AlphaTauri, dando a entender que quem ficasse de fora poderia estar disponível no mercado. Ao mesmo tempo, o chefe da Red Bull, Christian Horner, afirmou que aceitaria emprestar Lawson a alguma equipe se houver vaga disponível. Mas após o anúncio da Red Bull de que os pilotos da AlphaTauri em 2024 estavam definidos e que Lawson seria a reserva, a mensagem ficou clara. Talvez a Williams não seja uma opção. Lawson diz que é piloto da Red Bull e todas as vagas da Red Bull estão ocupadas. Horner diz que provavelmente a Williams não vai querer um piloto por apenas uma temporada. Considerando o que foi dito, a situação de Lawson não parece muito promissora. Existem apenas 2 razões que explicam isso. E a única que não pegaria mal para a Red Bull é Lawson ter aceitado um ano fora das pistas porque tem garantia contratual de correr em 2025 em uma das equipes da Red Bull. Por que mais um jovem piloto sacrificaria o bom momento que conquistou com as ótimas atuações que teve? O outro fator é que a Williams pode não querer um empréstimo de 1 ano, já que daqui a 12 meses estaria novamente precisando de um novo piloto. Quando estava negociando o empréstimo de Oscar Piastri com a Alpine, antes daquela série dramática de reviravoltas, o acordo era de 2 temporadas. A Williams está certa ao desconsiderar um substituto de curto prazo para a Sargent, e a Red Bull quer que em 2025 Lawson ocupe o lugar de Ricciardo ou Tsunoda. Claro, sempre existe a possibilidade de que a Red Bull não se importe em deixar Lawson um ano fora das pistas e ache que não vale a pena insistir, ou que a Williams não ache que Lawson seria tão melhor assim. A Red Bull não deveria deixar um piloto mofando no banco só para ter um reserva à mão e facilitar sua escolha para 2024 ou 2025. E a Williams não pode ser levada a sério se não avaliar o melhor substituto que há para a Sargent. Mesmo que esse empréstimo não esteja próximo, ainda há tempo para as coisas mudarem, já que essa definição não deve ocorrer tão cedo. A impressão é que a Williams quer que Sargent dê a eles um motivo para mantê-lo. Não é uma situação como a de Mick Schumacher e a Haas no ano passado, quando ele era o piloto titular, mas não tinha chance de permanecer. Sargent é piloto da academia da Williams, e mesmo tendo sido promovido a titular antes do atual chefe Vowles assumir o comando, Vowles leva isso a sério. Ao mesmo tempo, a solução tem estado nas mãos de Sargent há algum tempo, e ele ainda não convenceu. E não dá mais para dizer que é uma temporada difícil para os novatos, quando Piastri brilha na McLaren e Lawson impressiona tão bem. Desde o Japão, Vowles deixou claro que a equipe quer que Sargent continue no carro em 2024, mas o fato é que a Williams não confirmou Sargent até agora. Vowles também enfatizou a necessidade de Sargent evoluir, afirmando que ele tem metas claras a atingir. A Williams provavelmente vai esperar até a última corrida para se decidir, e Sargent tem 6 grandes prêmios para mostrar evolução. Talvez até marcar um ponto ou 2 e mostrar que pode transformar seus lampejos de velocidade em algo significativo. Como já foi dito antes, a falta de alternativas ajuda Sargent. Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin e campeão da Fórmula 2 em 2022, não parece ter grandes chances. Schumacher quer voltar para a Fórmula 1, mas não parece perto dessa vaga, tanto que está negociando para correr no Campeonato Mundial de Endurance pela Alpine e deve continuar como piloto reserva da Mercedes. Mas enquanto Sargent tem dificuldades para se beneficiar disso, a ascensão de Lawson no grupo da Red Bull é um novo fato nessa situação. O GP do Japão foi um exemplo enfático das dificuldades de Sargent. No Qualify, ele estava fazendo uma volta muito boa na primeira saída do Q1. Ele vinha se comparando bem a Alex Albon, mas ele estragou tudo de forma dramática ao bater forte, dando a Williams um grande trabalho de reconstrução que provavelmente o atrasou ainda mais, já que seu carro tem especificações anteriores aos do de Albon. E naquele mesmo Q1, Lawson marcou o 4º melhor tempo. As consequências das dificuldades de Sargent também estão piorando. Em Zandvoort, ele desperdiçou sua primeira aparição no Q3 com uma batida. Depois teve um outro acidente no Grande Prêmio que quebrou sua asa dianteira atualizada. Como não havia uma de reserva, ele está até agora sem a asa atualizada.
Esbarrar na barreira em Singapura, bater forte na classificação em Suzuka e depois acertar Valtteri Bottas na corrida só aumentou a pressão sobre o setor de produção da Williams. E isso pode deixar Sargent sem a nova asa dianteira por ainda mais tempo. Existe uma diferença de desempenho entre as duas asas, e isso precisa ser levado em consideração na situação de Sargent. Pode até estar contribuindo para os problemas dele, se ele se sentir pressionado para se aproximar de Albon em um carro inferior e estiver forçando demais. O problema é que os acidentes sucessivos dão o que pensar a Williams. Sargent está jogando fora pontos e dinheiro e não dá mostras de que haverá um avanço que compense isso para a Williams. Se ele traz algum patrocínio para a equipe, corre o risco disso ser completamente anulado pelos acidentes e pela perda de dinheiro da premiação pela queda de posições da equipe no campeonato. Albon provou consistentemente que o carro é muito melhor do que Sargent faz parecer, e Albon teve que carregar a Williams sozinho na classificação das equipes. Sargent deveria pontuar o suficiente para ajudar a Williams nessa disputa. Por isso, quando Wallace diz que a Williams ainda não tomou decisões definitivas, ele está claramente avaliando as opções, e com toda razão. A entrada de Lawson no meio da temporada se saindo bem imediatamente dá a Williams uma alternativa óbvia a curto prazo. Não há garantias de que Lawson repetiria essa performance na próxima temporada, mas se ele conseguisse, seria exatamente o que a Williams precisa. É por isso que se diz que seria tolice da Red Bull e da Williams não conversarem sobre Lawson para 2024. Mas se nenhuma das duas equipes fizer isso, Lawson vai ter que aceitar exatamente o que ele menos queria: um ano fora das pistas e o desperdício de um bom momento na carreira.